Olá pessoal, bom dia para vocês. São 7 horas da manhã em ponto. Hoje é dia 24 de setembro de 2025, quarta-feira. Nós estamos começando a nossa edição de meio de semana aqui do nosso Desperta. Começando bem hoje, porque ontem foi dia da Assembleia Geral da ONU. Como é tradição, desde a criação da ONU, o Brasil abriu os debates e abriu com a posição firme de Lula em favor da Palestina, contra o imperialismo global, fazendo um diagnóstico muito preciso sobre o declínio da democracia e principalmente do multilateralismo, fazendo críticas fortes e firmes aos Estados Unidos, mas sem citar nomes. E aí, ao final, Lula ganhou até um elogio do Trump lá. Não se sabe qual o sentido desse elogio ainda, mas o presidente dos Estados Unidos, como você deve saber, disse que tinha rolado uma química boa entre os dois, o que foi suficiente para enfurecer o mundo do bolsonarismo. Eles entraram em surto com essa afirmação de Trump e, principalmente, com a quebra do monopólio do diálogo que foi estabelecida por Bananinha e companhia lá nos Estados Unidos, que fecharam todos os canais de negociação da diplomacia brasileira no momento de câmbio global por causa das medidas tarifárias de Trump. Então, o mundo que vinha, parecia que vinha em passo batido, tendendo a cristalizar uma posição mesmo de não haver conversa, de não haver diálogo, de repente se abre para essa possibilidade. E o que vai acontecer agora? Bom, a proposta foi recebida com muita desconfiança aqui pelo lado brasileiro, porque, como se sabe, quando o Trump convida presidentes de quem ele não gosta ao Salão Oval da Casa Branca, as conversas são muito desagradáveis, né? Elas acabam sempre decaindo aí no campo da chacota. Não é legal ver aquilo que acontece nos Estados Unidos. E desde o princípio dessa história toda, Lula tem dito que não vai se submeter a humilhação nenhuma em troca de diálogo da diplomacia, nada disso. Está muito certo, porque chegamos onde chegamos com muita dignidade, com muita galhardia, a ponto de merecermos menções elogiosas do nosso desafeto presidente dos Estados Unidos. Mas o Brasil também foi muito criticado no discurso de Trump, né? Ele citou várias vezes o Brasil, depois de falar de Lula, citou o Brasil como sendo um país que tem problemas com direitos humanos e a nossa democracia passa longe disso. Então, o presidente dos Estados Unidos segue dizendo o velho receituário lá no discurso por escrito, mas nas entrelinhas ele está aberto para o diálogo. Como é que se interpreta isso? É o que todo mundo está querendo saber hoje, né? Os bolsonaristas acham que o Trump está convidando o Lula para uma armadilha lá na Casa Branca em Washington. O diplomata Mauro Vieira, o chefe do Itamaraty, o nosso ministro das Relações Exteriores, preventivamente precavido que já falou, olha, é melhor que essa conversa seja por telefone. Na semana que vem, Lula está com a agenda muito cheia. É óbvio que a agenda cheia é um pretexto para que Lula não vá se expor à humilhação diante de uma pessoa cujo comportamento enseja tanto cuidado quanto o presidente dos Estados Unidos, né? Mas a notícia, no fundo, é boa. Por quê? Porque o Trump fala pelos cotovelos e imagina-se ali que ele não teria sofisticação intelectual para preparar uma cama de gato para o Lula com tanta antecedência assim, né? Vamos ver o que vai acontecer aí. O fato é que houve uma mudança no clima, ao menos agora se fala em conversa, uma coisa que estava interditada, assunto que estava interditado até alguns dias atrás, né? E tomara que isso ajude o Brasil a vencer, com argumentos racionais, né, as objeções que são feitas aos Estados Unidos, que são principalmente de natureza política e ideológica. Eu preciso dizer também que não é segredo para ninguém que lá nos States os consumidores estão sofrendo com as tarifas impostas pelo Trump, por exemplo, ao café, aos ovos, né, os produtos que o Brasil vende para os Estados Unidos, e o custo de vida lá está sofrendo um impacto ruim. Então, o tarifaço foi um negócio ruim para os Estados Unidos, né? Foi um negócio ruim. E agora talvez estejam aí querendo fazer um caminho de volta, né? Para dar uma amenizada nessa situação toda. E a palavra tem que estar com o governo dos Estados Unidos, porque o assunto em questão é economia, mas o presidente dos Estados Unidos usou a questão da economia, da sua visão anti-multilateralismo, para fazer uma jogada política, né? De alto impacto, tanto aqui quanto lá. Então, calma e cautela, vamos ver o que acontece nos próximos dias agora, avisando a essa conversa que por si só não é ruim e que já teve o condão de enlouquecer o bolsonarismo, que perdeu a chancela de ser o gatekeeper, né? O goleirão lá, o porteiro das relações entre Brasil e Estados Unidos. A coisa agora está mais bem parada. Portanto,
Fosse só por isso, já tinha valido a ida de Lula aos Estados Unidos. Tá bom, gente? É assim que nós vamos começar o nosso programa de hoje. Temos que dizer também que o Conselho de Ética vai pegar o Bananinha, porque não tem jeito. Ontem, o Hugo Mota, como vocês ouviram aqui mesmo no Desperta, tomou a providência de cancelar aquela nomeação absolutamente inadequada que o PL fez, né, do Bananinha como líder da minoria, ou seja, líder da oposição ao governo, já que o partido tem o direito de fazer essa indicação, mas indicaram um deputado que está ausente. O Hugo Mota ontem deu uma no cravo, sei lá, uma na ferradura, porque ele é ciclotímico, ele vai de um lado e do outro tentando agradar todo mundo. Mas ontem ele falou que o Eduardo Bolsonaro não tem chance, que essa indicação não vinga, que ele não vai aceitar. Por quê? Porque ele sequer comunicou que estava fora do Brasil, tá bom? É isso aí, gente. Vamos lá, vamos chamar o Alex aqui para falar com a gente sobre o futebol de ontem. Oi, Alex, bom dia. Bom dia, Alex, Panuza. Quem fez um golaço ontem foi o Trump lá na ONU, hein? Você gostou? Eu adorei, foi algo que me pegou de surpresa. Primeiramente, Panuza, antes de começar, bom dia a todos. Não esqueci de falar com a comunidade. Alex. Bom dia a todos. Ontem o Trump viu como é realmente gostar de alguém que faz algo pelo país. E ele se surpreendeu com o Lula, que é algo que não surpreende nós, mas ele se surpreendeu. Então foi algo que me pegou de surpresa, Panuza. Eu não acreditei. Vamos acionar o Data Alex aqui, o nosso instituto de pesquisas, cuja amostra é composta só pelo nosso querido Alex, que vai responder para a gente. Lembrando que a amostra é de um único entrevistado e a margem de erro é de 50%, ou seja, ou está certo ou está errado. Isso mesmo. Ninguém pode nos acusar de enganar ninguém aqui no ICL, tá? Isso. Alex, vamos lá. Você acha que esse diálogo aberto aí pelo Trump, dizendo para o Lula que rolou uma química boa, é, letra A, uma arapuca, letra B, uma cama de gato, letra C, uma autêntica declaração de amor, ou letra D, nenhuma das respostas acima? Conhecendo nosso laranjinha, eu acho que vai ser a letra A, um arapuca. Um arapuca. Isso. O laranjinha é um jeito carinhoso de chamar o Bananinha. O Alex recusa ser mal educado como eu aqui. Tá bom, Alex. Então, guarda aí, hein? Porque lembrando que o Data Alex, nosso instituto de pesquisa aqui, com uma amostra composta por uma única pessoa e mais de 50%, foi o único a acertar, né, o placar do julgamento do Núcleo 1 do Supremo Tribunal Federal, tá? Os 4-1, foi só o Alex, tá? Isso. O resto todo mundo estava apontando 5-0, nós acertamos aqui com o nosso incrível Data Alex. Lembrando que foi muito tempo de apuração e estudo para chegar àquele resultado de 4-1. Eu imagino. O Alex chegou aqui estafado. Mas Sim. Vamos lá, Alex. O que nós temos no futebol hoje aí, hein? Então, Panuzo, hoje teremos o jogo entre Palmeiras e River Plate, 9h30 da noite, pelo jogo de volta das quartas de finais da Libertadores. E agora, hein, Alex? Então, Panuzo, torcer para não acontecer o que aconteceu em 2020, que o Palmeiras ganhou de 3-0 na Argentina, e aqui foi um show de horrores. Eu tava voltando da faculdade aquele dia, eu pensei que ia ter um infarto no ônibus, porque o Palmeiras tinha perdido aquele jogo por 2-0, e no final ia ter um pênalti, só não teve porque arranjaram um impedimento pro River Plate. Mas eu creio que hoje vai ser resultado favorável pro Palmeiras, um 2-0 ali, mas torcendo baixo, lembrando que eu tenho algumas coisas, porque antes eu postava todo dia para nos curtir jogo no meu Instagram, a arte do jogo. Eu parei com isso por conta que sempre tava dando azar pro Palmeiras, mas torcer pra gente conseguir essa classificação para a próxima fase da Copa Libertadores, Panuza. Poxa vida, hein? Vamos ver então. Palmeiras, olha, não decepciona o nosso querido Alex não, hein? A gente precisa dele aqui inteiro. E se o River fizer o que fez no jogo passado, como está lembrando o Alex aí, vai ser terrível, vai ser terrível. Mais alguma coisa, Alex? Ou podemos tocar aqui o noticiário? Então, Panzo, antes de a gente prosseguir para as notícias da política e a previsão do tempo, teve o jogo entre o Fluminense e o Lanús ontem. Foi empate, foi um jogo 1-1. O Fluminense dominou a maioria do tempo, porém o Lanús conseguiu esse empate que classificou o time para a semifinal da Sul-Americana. Ao final do jogo, Panunzio, o Renato Portaluppi pediu demissão e o Fluminense está sem treinador, Panunzio. De resto, foi apenas isso. Lanús, sem treinador? Não, o Fluminense. O Renato Portaluppi pediu. O Renato Gaúcho pediu demissão, né? Isso mesmo. Pediu a conta. Então tá bom. Como é que foi a trajetória dele lá no Fluminense? Foi boa ou não? Então, a gente está acostumado a ver treinador sendo demitido. Agora, pedindo demissão é raro, né?
Sim. Então, Panuso, ontem pegou todo mundo de surpresa, ele fez a coletiva de imprensa como treinador do Fluminense e ao final ele anunciou que tinha pedido demissão um pouco antes de entrar lá na coletiva de imprensa. Eu não tenho muito aqui as estatísticas dele, mas eu sei que ele perdeu 11 jogos nessa passagem. É uma passagem que nas Copas estava muito mal, porém no Campeonato Brasileiro até que estava indo bem, Panuso. Beleza, maravilha. Vamos Então nessa. tá, quarta-feira com esses movimentos aí, vamos ver. Aproveita e avisar o Alex aí que eu mandei a relação da ordem dos vídeos atualizada aí para nós, tá, Alex? Obrigado. Vamos nessa, galera. Vamos começar então com o nosso noticiário. Começando pela meteorologia. Olha, hoje o mapa do Brasil está coloridão aqui, ó, o mapa da previsão numérica, né? Olha só, aqui no centro-oeste brasileiro e no norte também, chegando até o sudeste, né, nós temos ocorrência aí de condições de chuva, né? Nessas áreas em amarelo aqui, essa condição é mais pronunciada, tá? Vamos aqui para os avisos meteorológicos. Nós tivemos, né, a ventania de anteontem. Gente, vocês acreditam que ainda tem mais de 50 mil domicílios em São Paulo sem luz desde anteontem? Olha que porcaria essa tal Enel, que está fazendo o diabo para tentar renovar a concessão, mas tem prestado serviços catastróficos aqui em São Paulo. Toda vez que a cidade passa por uma intempérie qualquer, né, cai a luz de centenas de casas. Por quê? Porque São Paulo é uma esculhambação. Os fios nos postes fazem os postes vergarem com peso de tanta coisa que se pendura ali. Fibra ótica, energia elétrica, telefone, enfim, tudo de tudo se pendura nos postes de São Paulo. E em cima deles estão árvores seculares já, né, cuja madeira está apodrecendo. E a cada vendaval que tem desse, a cada ventania, os galhos caem, quebram os fios e a cidade fica dias e dias sem luz. Imagina só o prejuízo de quem está em casa com a compra do leite, porque isso é mais sério na periferia, porque lá existe um impacto econômico muito complicado, né? A comida na geladeira estraga, né? Gente que tem remédio em casa, remédio que tem que ficar sob refrigeração, perde os remédios. E a Enel fazendo uma campanha publicitária na televisão dizendo que ela é maravilha, que contratou não sei quantas equipes, essa coisa toda. Olha, se contratou, não sei se é verdade, se é mentira, mas se contratou, precisa contratar muito mais, porque a penúria que essa concessionária, que eu repito, recebeu a obrigação de explorar em nome do Estado, né, um serviço de energia elétrica, tá, de distribuição de energia elétrica. Lá na Itália, ela é uma estatal, aqui no Brasil é uma empresa privada, tá? Lá na Itália, pelo que consta, os serviços não são tão ruins. Aqui no Brasil, sim, isso aqui é tratado como uma roça, né? É bom para o contribuinte brasileiro entender direitinho o que significa a palavra privatização. É isso aí. Isso é privatizar serviços essenciais. Agora estão aí o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e o governador Tarcísio Freitas fazendo coro aí. Ah, não, a empresa está ruim demais, temos que substituir essa empresa, porque a privatização é federal. Na verdade, é a privatização, tá? A privatização simplesmente não foi feita para outra coisa, senão para dar lucro para as empresas que pegam as fatias desse bolo maravilhoso chamado serviço público, tá bom? A população de São Paulo revoltada com essa história aí. Mas já vamos voltar aqui para a meteorologia do dia de hoje, né? Então nós temos, olha, em toda essa faixa amarela, que vai desde o sul do Amazonas, passando pelo Acre, né, Mato Grosso, Tocantins e Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, nós vamos ter ocorrência possível aí de chuva de grande porte, né? Com maior intensidade aqui no extremo oeste do Brasil, chuvas intensas previstas para ali, enchendo as cabeceiras dos rios. E aqui o outro aviso é aviso de tempestade para toda essa área amarela e tem mais um na faixa próxima aqui, a Serra da Mantiqueira, lá em Minas Gerais, de declínio da temperatura, né? A temperatura vai descendo mais do que 5 graus. E agora vamos ver como é que fica a temperatura nas capitais e as condições do clima, para a gente ter uma ideia de como é que será a nossa quarta-feira. Estou só esperando montar aqui o mapa do INMET na minha página, que a gente possa ver aqui as temperaturas da cidade. Pronto, está aqui o mapa, pode botar, Alex, por favor. Então vamos lá, começando aqui pelo sulzinho, Rio Grande do Sul começou o dia com 12, vai a 18, Florianópolis de 14 a 19, Curitiba, muitas nuvens, nevoeiro agora de manhã, temperatura foi de 7 graus na geladeira do Brasil, até 18 graus Celsius. Aqui em São Paulo,
O dia começou com 12, vai a 21. No Rio de Janeiro, a temperatura só chega a 25, depois de uma madrugada fresquinha de 20 graus. Em Vitória, de 20 a 23. Em Belo Horizonte, de 17 a 25. Tudo isso aqui, gente, nessa faixa verde, olha, pancada de chuva o dia inteiro, tá? Vamos ver aqui, Campo Grande, nuvens, máxima de 31, mínima foi de 17. Goiânia vai de 21 a 31, a temperatura mais fresca do que ontem. Em Brasília, de 18 a 20. Então, aqui em Brasília, gente, pode chover, tá? Não significa que vai chover, porque, olha, está na faixa intermediária aqui entre a zona de maior precipitação e a zona de menor possibilidade de precipitação. Em Palmas, quente pra caramba, a temperatura começou o dia 23, vai até 37 graus. Em Mato Grosso, a mínima foi de 21, a máxima será de 35. Em Porto Velho, a mesma coisa, 22 a 35. Em Rio Branco, 21 a 34. Manaus, quentaço lá, 38 graus de máxima, 26 no começo do dia. Em Boa Vista, 38 graus, 27 graus de mínima. Macapá, 24 a 34, Belém vai de 23 a 35, em São Luís, de 25 a 32, Teresina tem uma brincadeira que eles fazem lá com as terminações, né, dos meses do ano, falam que tem o tal setembro-obró, que é o demônio do clima, tá? São os meses que, começando em setembro, terminam em bró, então outubro, novembro, dezembro, são os meses quentes lá, e já começou o setembro-obró, temperatura a 38 graus na abertura do setembro-obró. Em Fortaleza e nas demais capitais do Nordeste, temperatura variando na faixa de 29 e 30 graus, com o dia começando aí por volta de 21, 22. Essas são as condições da meteorologia no Brasil. Agora que você já sabe como é que está o clima aí na sua cidade, vamos passar aqui para os nossos destaques, né? Olha, começando aqui no site do ICL Notícias, no portal iclnoticias.com.br, conversa entre Lula e Trump deve ocorrer por telefone ou vídeo, diz o chanceler brasileiro. Isso aqui é uma referência a esse, digamos, convite feito ontem pelo presidente dos Estados Unidos para que haja uma conversa entre ele e Lula no começo da semana que vem. E aqui uma manchete menor dizendo que o bolsonarismo ficou em pânico. Por quê? Porque o Trump elogiou o Lula na ONU. Você está vendo aí, olha, bolsonarismo pequenininho, né? Bolsonarismo fica em pânico com o elogio de Trump a Lula na ONU. Na verdade, eu vou falar aqui, na verdade, eles estão se sentindo cornos. Essa é a expressão que a gente pode usar com mais precisão, apesar de ser uma palavra meio chula, mas tudo bem. Você entendeu, não entendeu? Estão se sentindo corneados por Trump, que agora faz um aceno para o Lula. Será que o Trump vai realmente manifestar uma paixão e um respeito grandes por Lula? Ou será que isso tudo é apenas uma cama de gato? Isso é só uma armadilha para atraí-lo por lá? Ninguém sabe a resposta a essa pergunta ainda, mas os bolsonaristas já acusaram o golpe, né? Bom, ainda temos aqui as manchetes sobre os assuntos pendentes aqui na política brasileira, definições importantes, com as seguintes manchetes aqui, olha, isenção do imposto de renda, Lula ignora o Senado e mantém isenções milionárias. Outra manchete, Mota articulou semana de trégua, mas mantém mágoa com o PT e isenção do IR como refém. Mota anuncia que o projeto de isenção do IR será votado na próxima semana. O reloginho está correndo, né? Nós temos aí o princípio da anualidade para vencer, e se não for aprovado esse ano, se a coisa começar a enrolar, aí vai ficar muito complicado. Gente, o Lula avisou ontem que Boulos vai virar ministro, né? Tá aí a manchete para vocês aqui em cima, eu vou até colocar maior aqui. Lula avisa auxiliares que vai anunciar Boulos como ministro na volta dos Estados Unidos, né? E aqui a manchete do sensacionalista. Vocês sabem que tocaram fogo numa estátua da Liberdade, essa estátua horrorosa que tem na frente das lojas do Louro José da Havan, né? Do velho da Havan. Então botaram fogo numa estátua e o sensacionalista está dizendo, bolsonarista incendeia a estátua da Havan após Trump dizer que gosta de Lula. Mas isso aqui é o seguinte, é gozação? Claro que é. Mas isso ilustra bastante bem o clima que rola hoje no Bolsonaro. Ele está desconcertadaço com essa história de o Trump falar que gostou do Lula, que rolou uma química entre eles, né? Nós temos, e nós vamos ver aqui, porque isso aqui é super importante, tá? O Trump falou nos Estados Unidos que o paracetamol, que é um analgésico antitérmico muito popular, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil,
tem uma ligação com o autismo. E aí o nosso ministro da Saúde, lembrar o Padilha, né, que teve o visto concedido de forma tão restritiva lá nos Estados Unidos, aproveitou para dar uma catracada no Trump aqui, repor a verdade científica, demonstrando que não existe nenhuma relação estabelecida entre paracetamol e autismo, tá? Que o autismo é uma doença muito anterior, inclusive, à criação do paracetamol. A boa notícia do dia, o Conselho de Ética da Câmara instaura um processo que pode caçar o senhor Bananinha, o senhor Eduardo Bolsonaro, tá? E agora eu vou começar a detalhar essas notícias aqui. Vamos começar, gente, pela Assembleia Geral da ONU. E eu quero mostrar para vocês as falas primeiro. Vou pedir para o Alex e para o Anderson, que são aqui os dois super operadores aqui da minha retaguarda. Ontem o Lula foi muito assertivo na ONU, o discurso dele foi um discurso bastante aplaudido e foi um discurso muito importante, né? Até porque ele nos distancia muito daquilo que foi a presença débil de Bolsonaro em oportunidades como essa, né? Eu lembro uma vez que o Bolsonaro, lá em acho que 2021 ou 2022, foi falar de programa de esgotamento sanitário da Cosan, no Rio de Janeiro. Vê se pode. Não tinha outro assunto para falar. Ele não entendeu onde ele estava e tudo mais, mas o Lula repôs aí a ordem de grandeza e a importância desse evento e aproveitou muito bem a oportunidade para fazer um discurso marcante em que ele foi assertivo sobre a situação da faixa de Gaza, não poupou críticas ao Estado de Israel, né? Defendeu os aliados e aqueles que foram excluídos, por exemplo, Mahmoud Abbas, né, que não estava na ONU porque o presidente dos Estados Unidos não deixou conceder o visto, falou sobre tudo isso. Mas olha, ele começou falando mesmo em inglês. Vocês não sabem, todo mundo diz que o Lula é monoglota, que não fala inglês, não é verdade. Com a tecnologia atual, a ONU, olha só que coisa legal. Isso aqui pouca gente mostrou, você vai ver só aqui no ICL, tá? A tradução simultânea dos vídeos de ontem foi feita com o uso de inteligência artificial. E aí, essas inteligências artificiais permitem o quê? Que a voz da pessoa, né, uma amostra da voz seja usada para compor a tradução. Então, o Lula apareceu ontem falando em inglês para um monte de gente na internet. Olha só que coisa estranha que ficou isso. Eu prefiro o Lula falando em bom português. Roda pra gente, por favor, Alex. There is a clear parallel between the multilateralism crisis and the weakening of democracy. Authoritarianism is strengthened when we fail to act in the face of arbitrary acts, when the international society falters in defending peace, sovereignty, and the rule of law. The consequences are tragic. Throughout the world, anti-democratic forces are trying to subjugate institutions and stifle freedom. Você gostou? Alex, aparece aí. Aparece aí. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui pro Tata. Você gostou do Lula falando nesse inglês rasgado aí? Eu adorei. Parece o Mickey lá da Disney. Não gostei, não. A voz dele ficou uma voz muito esgarçada, né? Esganiçada, assim. Enfim, vamos ouvir o Lula em bom português. O Lula começou fazendo o contrário do Trump, tá? Deixa eu contextualizar aqui para vocês antes de começar a mostrar. O Lula exaltou a ONU. O Trump destruiu a ONU no discurso. Vamos começar pela fala do Lula, então, sobre o papel da Organização das Nações Unidas e sobre o panorama global de crise na democracia e também no multilateralismo. Roda para nós, por favor. O multilateralismo está diante de nova encruzilhada. A autoridade desta organização está em xeque. Assistimos à consolidação de uma desordem internacional marcada por seguidas concessões à política do poder. Atentados à soberania, sanções arbitrárias e intervenções unilaterais estão se tornando regra. Existe um evidente paralelo entre a crise do multilateralismo e o enfraquecimento da democracia. O autoritarismo se fortalece quando nos omitimos frente a arbitrariedades. Quando a sociedade internacional vacila na defesa da paz, da soberania e do direito, as consequências são trágicas. Em todo o mundo, forças antidemocráticas tentam subjugar as instituições
e sufocar as liberdades. Cultua a violência, exalta a ignorância, atua como milícias físicas e digitais e cerceiam a imprensa. Aí sim, né? Falando em bom português. O pessoal está pedindo aqui no chat para ouvir de novo o Lula em inglês. Daqui a pouquinho eu coloco outra vez, tá bom? É engraçado, mas aquela voz não é a voz do Lula. Essa inteligência artificial é meia boca, assim. Talvez não seja tão inteligente quanto a gente pensa, né? Ou talvez a amostra que levaram lá para ela não seja uma amostra muito boa. E daqui a pouco começam os bolsonaristas a falar: aquele é o sósia do Lula. O Lula morreu em março de 2021, não sei o que mais. Vamos ver, vai vendo o que vai dar essa história de botar a voz de inteligência artificial. Voltando aqui para o cenário da Assembleia Geral da ONU, uma coisa muito importante que o Lula fez ontem foi contextualizar, né, o ambiente de golpes que houve no Brasil e a maneira como ele foi debelado, né, com um julgamento transparente que ocorreu à vista do mundo, com respeito ao devido processo legal e situado em uma democracia madura, que já tem mais de 40 anos. Né? Então vamos ver o que o Lula falou sobre a situação do Brasil e as pressões que o país vem sofrendo dos Estados Unidos, que ele não nominou, mas deixou claro na sua fala, sobre o comportamento da nossa Suprema Corte. Roda para nós, por favor, Alex. Mesmo sob ataques sem precedentes, o Brasil optou por resistir e defender sua democracia reconquistada há 40 anos pelo seu povo depois de 2 décadas de governo ditatoriais. Não há justificativa para as medidas unilaterais e arbitrárias contra nossas instituições e nossa economia. A agressão contra a independência do Poder Judiciário é inaceitável. Essa ingerência em assuntos internos conta com o auxílio de uma extrema-direita subserviente e saudosa de antigas hegemonias. Falsos patriotas arquitetam e promovem publicamente ações contra o Brasil. Não há pacificação com impunidade. Há poucos dias, e pela primeira vez em 525 anos de nossa história, um ex-chefe de Estado foi condenado por atentar contra o Estado democrático de direito. Foi investigado, indiciado e julgado, e responsabilizado pelos seus atos em um processo minucioso. Teve amplo direito de defesa, prerrogativa que as ditaduras negam às suas vítimas. Diante dos olhos do mundo, o Brasil deu um recado a todos os candidatos autocratas e àqueles que os apoiam. Nossa democracia e nossa soberania são inegociáveis. Antes de rodar o próximo VT, eu vou pedir para o Anderson e para o Alex posicionarem para mim o VT Lula veto Estados Unidos, é o penúltimo da relação. Vou antecipar isso aqui para que a gente possa apresentar para as pessoas, né, com uma sequência mais lógica aqui. Então, o Lula foi, como eu disse antes, foi muito assertivo ontem em relação à situação da solução de 2 estados que contempla a existência de Israel e da Palestina vivendo juntos lá no Oriente Médio, né? E ele foi muito preciso nas palavras, é isso que eu quero mostrar para vocês agora, a fala dele que diz que a população palestina corre o risco de desaparecer em função da campanha genocida de Israel. Roda para nós, por favor. O povo palestino corre o risco de desaparecer. Só sobreviverá como um Estado independente integrado à comunidade internacional. Esta é a solução defendida por mais de 150 membros da ONU e afirmada ontem aqui, nesse mesmo plenário, mas obstruída por um único veto. É lamentável que o presidente Mahmoud Abbas tenha sido impedido pelo país anfitrião de ocupar a bancada da Palestina nesse momento histórico. Pois é, foi aplaudido, você ouviu aí no final dessa fala, né? E assim eu encerro aqui os trechos que eu separei para vocês sobre a participação do Lula, que, ora, foi muito maior. Ele também falou sobre meio ambiente, falou muito sobre a COP30, mas isso a gente vai deixar para o N1 aprofundar com vocês daqui a pouquinho. E eu vou seguir com o noticiário, porque infelizmente eu só tenho 1 hora aqui de manhã, não dá para quase nada, não é isso, gente?
Então vamos lá, vamos falar do Trump agora. Enquanto o Lula discursava, o Trump ficou prestando atenção, ficou vendo o discurso do Lula por um telão e acompanhando tudo que dizia o presidente brasileiro. E aí aconteceu o inusitado, né? Hoje está na capa do Valor Econômico, nem vou mostrar para vocês aqui para não tomar tempo, mas o protocolo americano, o cerimonial americano, poderia ter evitado esse encontro rápido, lá durou 20 segundos entre Lula e Trump, em que os dois, ao invés de se apresentarem protocolarmente, de se darem as mãos no ato de gentileza, não, o Trump partiu para o abraço com o Lula, né? E isso foi que deixou os bolsonaristas se sentindo cornos, é a palavra do dia, bolsonarismo corneado. E dessa rápida conversa surgiu algo que depois seria definido pelo Trump, lá da tribuna, como uma relação que ensejou uma boa química. Você vai ver daqui a pouquinho. Por enquanto eu vou mostrar como é que chega lá o Trump. Já disse que o Lula chegou falando bem da ONU, né? Exaltando o papel que a ONU deve desempenhar no mundo, né? Mas pedindo as reformas que o Brasil pleiteia há muito tempo para que ela volte a ter a importância que sempre teve. O Trump parecia um macaco em loja de louça, porque chegou batendo na ONU, chamou a ONU de corrupta e tudo mais. A primeira fala dele foi uma fala, me pareceu de improviso, porque ele teve 2 problemas ontem. Foi até divertido de ver. O primeiro deles, a escada rolante parou quando ele foi subir, né? Parece que os meios eletrônicos e elétricos da ONU lá estavam protestando contra a fala desse presidente que desafia abertamente o multilateralismo encarnado pela Organização das Nações Unidas e pela OMC. E depois, o teleprompter falhou durante a fala dele, quer dizer, a ONU estava definitivamente de mau humor com o Trump. Só que depois o Trump é que ficou de mau humor com a ONU. Então vamos ver essas falas depreciativas do presidente dos Estados Unidos sobre a Assembleia das Nações Unidas. Roda para nós, Alex, por favor. It's too bad that I had to do these things instead of the United Nations doing them. And sadly, in all cases, the United Nations did not even try to help in any of them. I ended 7 wars, dealt with the leaders of each and every one of these countries, and never even received a phone call from the United Nations offering to help in finalizing the deal. All I got from the United Nations was an escalator that on the way up stopped right in the middle. If the First Lady wasn't in great shape, she would have fallen, but she's in great shape. We're both in good shape. We both stood. And then a teleprompter that didn't work. These are the 2 things I got from the United Nations, a bad escalator and a bad teleprompter. Thank you very much. Não vou botar o trecho aqui porque ele é muito longo, não temos tempo, mas o Trump também, logo na sequência dessa fala, acabou dizendo que a ONU tem um corpo dirigente corrupto. Ele falou que foi consultado como empreiteiro, né, como engenheiro, e disse que poderia reconstruir todo aquele conjunto onde está baseada a Organização das Nações Unidas, lá em Nova York, por 500 milhões de dólares. Diz que foi feita uma reforma, gastou 5 bilhões e ainda assim não colocaram nem piso de mármore lá para receber os presidentes de outro país. Tudo foi para desclassificar mesmo, né, o trabalho da ONU, que funcionou mesmo como um elemento de contenção do ímpeto imperialista do Trump, né, e das campanhas que ele tem travado aí, passando por cima das organizações multilaterais. E acredite, o Trump foi se vangloriar na Assembleia Geral da ONU das medidas de cunho racista do governo dele, se gabando de ter feito contenção completa da imigração que tem como destino os Estados Unidos. Vamos ver essa parte triste, lamentável do discurso do presidente dos Estados Unidos. On our southern border, we have successfully repelled a colossal invasion, and for the last 4 months, and that's 4 months in a row, the number of illegal aliens admitted and entering our country has been 0. Hard to believe, because if you look back just a year ago, it was millions and millions of people pouring in from all over the world, from prisons, from mental institutions, drug dealers. All over the world they came.
they just poured into our country with the ridiculous open border policy of the Biden administration. Our message is very simple. If you come illegally into the United States, you're going to jail, or you're going back to where you came from, or perhaps even further than that. You know what that means? Pois é, vê se pode, né? A gente não pensou que fosse ouvir isso, né? Bom, vamos lá, gente. Então, nós temos o Trump aí soltando os cachorros para cima da ONU, ele se vangloriando, ele disse que deveria ter sido indicado ao Prêmio Nobel por causa das 7 guerras que terminou, mas que ainda assim não está atrás de louros, não, que o que ele quer que ele quer salvar vidas. Falou como se fosse um pacificador, né? Quando a gente vê o que está fazendo lá dentro dos Estados Unidos, eu fico imaginando como é que uma pessoa que tem esse portfólio ideológico pode pretender ganhar um prêmio Nobel, pode ter a pretensão de dizer que alguém quer nomeá-lo para receber o Prêmio Nobel da Paz, que é absolutamente, né, destinado a pessoas que têm alguma participação nobre na vida do planeta, não uma participação deletéria como ele. Mas vamos lá, o ponto positivo da fala de Trump ontem. Ele, na tribuna, improvisou bastante, estava super à vontade, falou tantos absurdos, mas falou também coisas aqui que acabaram sendo interpretadas como coisas positivas em relação ao caso brasileiro, né? Por exemplo, sobre a impressão que teve quando cruzou rapidamente com Lula, os dois trocaram lá um abraço e, segundo ele, até marcaram uma conversa para a semana que vem, porque rolou uma química boa entre Trump, ou pelo menos da parte de Trump, né, em relação a Lula. Roda para nós, Alex, por favor. I was walking in and the leader of Brazil was walking out. We saw him and I saw him, he saw me, and we embraced. And then I'm saying, can you believe I'm going to be saying this in just 2 minutes? But we actually agreed that we would meet next week. We didn't have much time to talk, like about 20 seconds. They were in retrospect, I'm glad I waited because this thing didn't work out too well. But we did talk, we had a good talk, and we agreed to meet next week, if that's of interest. But he seemed like a very nice man, actually. He liked me, I liked him. But if you, and I only do business with people I like. When I don't like them, I don't like them. But we had, at least for about 39 seconds, we had excellent chemistry. It's a good sign. But also in the past, Brazil, can you believe this? Unfairly tariffed our nation, but now because of our tariffs, we are hitting them back, and we're hitting them back very hard. As president, I will always defend our national sovereignty and the rights of American citizens. So I'm very sorry to say this, that Brazil is doing poorly. O Trump estava tão carinhoso com o Brasil, lamento muito dizer, o Brasil está indo mal, né? Quer dizer, para quem tinha uma tribuna tão nobre para ocupar, já que resolveu falar sobre isso, falou do Brasil como se tivesse mesmo quase que lamentando as atitudes que ele mesmo tomou, né? Bom, gente, mas vocês viram aí, ele falou, não sei qual a intenção dele ao dizer isso, se ele quer mesmo armar a tal cama de gato para o Lula ou não. O fato é que a recepção dessa inusitada abertura para um diálogo que foi fechado há muito tempo, que parecia que não existia, pegou de surpresa todo mundo, inclusive o embaixador Mauro Vieira, que ao sair da Assembleia Geral da ONU falou para a CNN que preferia que esse encontro fosse um encontro por telefone. Para quê? Para evitar aquilo que aconteceu com Zelensky, para evitar aquilo que aconteceu com o presidente da África do Sul, que é o Trump humilhar os seus interlocutores no Salão Oval da Casa Branca. Seja lá como for, não se sabe exatamente o que vai acontecer agora. O fato é que o Itamaraty e o Departamento de Estado dos Estados Unidos vão começar a trabalhar para tentar viabilizar esse encontro na semana que vem. Lula não estará mais nos Estados Unidos, já terá voltado para o Brasil, né? Então está aí, ontem o embaixador Mauro Vieira, na tentativa de conter, né, um mal-estar aí para o Lula, de evitar, ele falou que a agenda do Lula estava cheia. E isso fez a festa lá da extrema-direita. Mas a extrema-direita, e eu preciso dizer isso com uma satisfação enorme, ficou desconcertada com essa história de que o Trump sentiu uma boa química em relação ao Lula, que deu até um abraço e que o convidou para uma conversa, porque isso efetivamente muda todo o cenário que a gente viu, os traidores da pátria que estão lá nos Estados Unidos montando com tanto afinco para poder sabotar o governo
e também o país, né? Porque é o país inteiro que sofre com esse tarifaço. E eu quero mostrar para vocês aqui, para representar todos eles, uma única reação do pior de todos os caras da extrema-direita, que é o próprio Eduardo Bananinha. Ele está tiririca na internet, mas estão fazendo o possível para não deixar a gente perceber a mágoa que estão sentindo em relação ao Trump. Sabe por quê? Você vai ver aqui o vídeo agora. Eu chamo a sua atenção para que você vai ter que interpretar o verdadeiro sentido disso que vai ouvir, tá bom? É óbvio que eles não confessam, né, a mágoa toda em relação a esse líder de quem esperavam tanto, que é o Donald Trump, né? Então, salvo o desenrolar disso, muito negativo lá para frente, eventual, se é que vai acontecer, os caras perderam a chance de manter esse cadeado que colocaram sobre os canais diplomáticos entre Brasil e Estados Unidos. Vamos ver aí a manifestação do Bananinha, ciumentíssimo, corneado na internet. Roda para nós, Alex. Pessoal, olha só como é que o Lula é um líder fraco e coloca o ego dele acima de tudo, inclusive do interesse dos próprios brasileiros. O Trump aceitou conversar com o Lula. No entanto, ainda hoje, um chanceler brasileiro, Mauro Vieira, falou numa entrevista e depois matérias subsequentes dizendo que o governo brasileiro e o Lula estavam com medo de serem humilhados na Casa Branca. Bem, eu relembro aqui que uma comitiva japonesa fez uma campana ficando 24 horas por dia nos Estados Unidos à espera de uma ligação de quem quer que fosse do governo americano para negociar as tarifas com o governo Trump. É essa sim uma conduta que busca resolver o problema. Agora eu quero saber, o que é que o Lula vai falar para não aceitar uma reunião com o Trump? Como é que ele vai conseguir reclamar da tarifa se ele não está disposto a fazer um diálogo por medo de tomar, de repente, quem sabe, essa expectativa desse puxãozinho de orelha? De fato, o Brasil não é só um país que está alinhado com terroristas, é um país também sem cérebro, sem direção e sem liderança. A verdade é que esse governo nem começou e já acabou. A visão que esses caras têm do mundo é uma visão engraçada, né? O governo acabou, não sei o que mais, o descondenado. E aí o filho do sentenciado está prestes a perder 2 empregos. O emprego de lesa pátria que ele tem lá nos Estados Unidos, por causa dessa abertura aí para uma conversa com o Lula. Vamos ver o que vai acontecer, né, gente? Eu também estou aqui, olha, o pessoal está falando aqui no chat, eu estou lendo. Gato escaldado tem medo de água morna, né? E de água fria. Eu acho também que boa coisa não é necessariamente o que vai acontecer. Mas o Trump pareceu estar bastante disponível para essa conversa que eles tentaram impedir de todo mundo. E só para não falar que nós não atendemos aqui ao chat, que isso aqui é uma relação dialógica que não acontece, como de vez em quando dizem, eu vou repetir para vocês a fala do Lula em inglês. A primeira que a gente mostrou aqui, você que está chegando agora na nossa audiência, você vai ver o Lula falando em inglês rasgado por causa do uso de inteligência artificial lá para distribuir a tradução em inglês, né, durante a Assembleia Geral da ONU. Repare na voz esganiçada que deram para o Lula, não é a voz dele, mas que parece. Bota aí para nós de novo, Alex, por favor. There is a clear parallel between the multilateralism crisis and the weakening of democracy. Authoritarianism is strengthened when we fail to act in the face of arbitrary acts, when the international society falters in defending peace, sovereignty, and the rule of law. The consequences are tragic. Throughout the world, anti-democratic forces are trying to subjugate institutions and stifle freedom. O pessoal do chat aqui, eu vou ler aqui para vocês. Eduardo Paes está dizendo assim, parabéns ao técnico da escada rolante e do teleprompter. Será que era a mesma pessoa, hein, gente? O que mais? Gostei do Panunzio, corneado. É palavra, não tem o que falar. Vocês estão vendo aí a reação dele. O Lula, o que o Lula vai fazer para não ter essa conversa? Quem falou que ele não vai conversar, né? Quem falou? Tiago Dias está dizendo aqui, parece o Pato Donald, né? Eu só quero lembrar aqui, olha, fazendo coro aqui com o que nos diz aqui a Cristina Nunes, que a China enfrentou os Estados Unidos e se deu bem, né? A discussão hoje é em termos da visão chinesa desse processo da relação bilateral. E nós temos aí uma notícia de que os Estados Unidos perderam tanto, por exemplo, na produção de soja, né? Fecharam, por exemplo, um acordo com a Argentina, estão importando 300 e tantas mil toneladas de soja da Argentina,
e vão deixar o produtor americano a ver os navios, né, do Mercosul partindo em direção ao Oriente Distante, lá a China. Os produtores de soja vão amargar um prejuízo gigantesco, vão ter que guardar essa soja toda lá, que não tem acolhida no mercado interno, né? E isso está sendo encarado lá pelos agricultores, que aqui como no Brasil também são de extrema-direita, tá? E apoiaram o Trump, mas está sendo apontado como um problemão que precisa ser resolvido, né? Bom, vamos lá para repercussões dessa história toda. Ontem nós tivemos aqui no ICL uma entrevista exclusiva com o ministro Fernando Haddad, e o Fernando Haddad, como sempre, bastante gentil e assertivo à sua maneira, né, falou para nós sobre o tarifaço dos Estados Unidos, e é o que nós vamos ver agora. A entrevista foi concedida antes da fala do Lula lá nos Estados Unidos, tá? Portanto, vocês vão entender isso. Mas vamos ouvir o que o Haddad considera sobre o tarifaço. Roda para nós, por favor, Alex. Foi uma ingerência, né, de um país sobre nós, num assunto que não é nem do Executivo, é da Justiça, né? É a Justiça que está reagindo, a Magnitsky, a esse tipo de intromissão descabida, na minha opinião. E eu acredito que o presidente tem sido muito sóbrio. Você não vê bravata, você não vê... o presidente não está usando isso para fazer palanque, né? Como chefe de Estado, está se colocando com muita sobriedade, com muita tranquilidade. O vice-presidente da mesma forma, né, que conduz as negociações quando existe espaço, né, porque nesse momento estão todos obstruídos. Mas eu acredito que, passada essa fase aguda que nós estamos vivendo, né, que é o julgamento, daqui a pouco sai a decisão, a publicação da decisão. Eu acredito que isso vai ser superado porque não tem nenhuma base, né, nem política, nem econômica. Ela realmente foi uma coisa que só pode estar baseada em desinformação, essa decisão. Não tem outra explicação. E se for mesmo isso, se o diagnóstico do ministro Haddad estiver certo, né, uma boa conversa entre Lula e Trump é capaz de repor muita coisa no lugar. Eu já tendo a achar sempre que essa questão ideológica tem o mesmo sentido, por exemplo, da visão religiosa, né? Ela é cheia de dogmas. Portanto, o fato de Trump não gostar do Lula tem uma raiz lá na ideologia. E isso não significa objetivamente que isso não pode mudar, mas eu desconfio muito que possa, entendeu? Eu desconfio muito mesmo que possa mudar, né? E eu tenho mais algum VT para hoje? Tenho sim. É o seguinte, o Trump fez uma afirmação e essa afirmação gera consequências aqui para nós. Ele deu uma entrevista lá falando sobre o paracetamol, associando paracetamol com o autismo, né? Ele vem atacando as bases científicas, né, da indústria farmacêutica já há alguns dias, desde que os médicos americanos resolveram se unir lá, uma entidade classista que representa quase 170 mil médicos americanos, veio a público pedindo a substituição do atual secretário de Estado da Saúde, que está detonando o sistema de obrigatoriedade de vacinas, né? Isso tem gerado repercussões lá dentro. Por exemplo, o estado da Flórida já aboliu a vacinação obrigatória de todas as modalidades de vacina, né? Mas o assunto de ontem diz respeito a um remédio que é de uso comum aqui no Brasil, que é o paracetamol. O Trump associou paracetamol com autismo e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Aí o que fez o ministro Padilha, que deveria estar em Nova York, mas não foi, em protesto contra a restrição para circular lá na cidade onde acontece o evento. Ele foi para as redes sociais explicar que paracetamol e autismo tem nada a ver uma coisa com a outra. E a gente vai ver agora a explicação do ministro, porque esse assunto realmente é importante. Roda para nós, Alex, por favor. O Tilenol é causa do autismo? Chama o VAR! Mentira! Não existe nenhum estudo que comprove uma relação entre o paracetamol e o Tilenol com o autismo. Esse tipo de mentira coloca a sua vida e a vida do seu bebê em risco. A Organização Mundial de Saúde, a Anvisa, as principais agências internacionais de proteção à saúde já deixaram claro que o paracetamol é uma medicação segura. Aliás, o autismo foi diagnosticado e identificado muito antes de existir o paracetamol. Enquanto eles inventam essas mentiras para tirar o foco, sabe-se lá do quê? Nós do governo federal estamos inovando no SUS, novos métodos diagnósticos, formação dos profissionais
e novos serviços para cuidar de forma digna e não desrespeitar quem vive com TEA. Deixa eu ler alguns comentários aqui para vocês, só para a gente entrar em sintonia aqui com o que está pensando a nossa área de chat. A Valentina Tesan está dizendo, Trump quer amizade e confiança do Lula, está com medo dos BRICS, tem que ficar de olho. A Dulce Pacheco Costa pergunta, que importância real tem esse bananinha para o Trump? Esse imbecil subestima a inteligência do povo brasileiro, tentando desclassificar o governo do presidente Lula. Que piada, o bananinha caiu do cavalo. Eu acho também que caiu do cavalo. Só para lembrar aqui, gente, não que o Lula tenha poderes mágicos, né, de converter Trump enfim, ao bombocismo, não é nada disso. Mas, como parafraseando aqui o Ciro Nogueira, o Lula e também o Ciro Gomes, que falou a mesma frase, o Lula é um encantador de serpentes. Vai que, né, a sua flauta de encantador de serpente encanta de fato o Trump, né? A Tânia Castro está dizendo para nós aqui o seguinte, cadê ela aqui? Perdi o comentário dela. Mas estava dizendo o seguinte, que o Lula, da Tânia Castro, acha aí para mim, fazendo um favor, Alex, se você achar, você me fala, tá? Tá logo aí voltando um pouquinho. Vou ler aqui... Oi, Alex, achei uma cadê? química um tanto questionável. Vai lá. Aparece aí, fala você, por favor, fala para eles. O Alex está se preparando para voltar, que está retocando a maquiagem. Fala, Isso. Alex. Então, a Tânia Castro, ela disse, achei uma química um tanto questionável, quanto a do ex-presidente com as garotas imigrantes nos arredores de Brasília. Pois é, tenho vários outros comentários aqui. Lula viveu e vive cercado e atacado por cobras, escorpiões, aranhas e nunca se arranha. É mais fácil ele convencer o Laranjão em se penitenciar e conquistar a paz. Tomara, né? Alvíceras, porque afinal de contas as consequências são grandes para todo mundo, né? Sérgio Rodrigues Alves, exigência do Lula para ter um diálogo com Trump, deportar dos Estados Unidos os brasileiros. Bananinha, Paulo Figueiredo e Alan dos Santos. Seria legal que isso acontecesse, hein? Mas pode esquecer, porque não vai acontecer, tá bom? A Regiane Chan lembra que autismo não é doença, é sim neurodivergência. E a Suzana Cosme diz, quero ver o Trump de joelho para o Lula. E o Lulinha sabe, tá? Gente, então vamos lá, vamos falar sobre essa conversa entre Trump e Lula. No portal ICL Notícias está aqui a informação de que a conversa deve acontecer por telefone ou por videoconferência, disse ontem o chanceler brasileiro, né, que está precavido aí com relação ao que pode acontecer. Conversa entre o presidente Lula e o líder americano... Vamos de novo. Conversa entre Lula e o líder americano Trump deverá ser realizada na semana que vem. O que é que nos diz a matéria no nosso site? O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou nesta terça-feira em entrevista à jornalista Cristiane Amanpour e abre aspas aqui para uma declaração dele à CNN. O presidente Lula está sempre pronto para conversar com qualquer chefe de Estado. No discurso da manhã desta terça, ontem, né, o Trump fez referência ao encontro de 20 segundos, disse que gostou do Lula, confirmou que vai encontrar semana que vem, afirmou que a química entre os dois foi excelente. É isso aqui que diz o entorno dessa conversa. Agora, o ministro das Relações Exteriores falou isso tudo, por quê? Ele estava ali saindo da Assembleia Geral, não sabia nada do que ia acontecer disso, então foi uma declaração de improviso. Pode ser que isso mude, agora o protocolo vai ter que ser seguido, vai ter que ser cumprido de parte a parte ali para que o Lula se sinta de fato confortável e seguro para não cair numa cilada de ir lá ser desmoralizado por esse sujeito que não tem papas na língua. Se bem que confrontar o Lula é duro, o homem é bom de queixo, sabe? Ele enfrenta entrevistas com galhardia e acho que enfrentaria uma situação dessa em condição de vantagem, tá? E não de desvantagem. Mas vamos falar sobre a repercussão. A gente já viu o Bananinha corneado, se sentindo aí, né, ameaçado pelo fim dessa relação que ele julgava controlar, né, da diplomacia americana com o governo brasileiro, já quebrou a cara. Porque bastaram 20 segundos de um abraço inusitado, não esperado, nos corredores, na coxia do auditório onde acontece a Assembleia Geral da ONU, para que eles entrassem em desespero. Desespero esse que foi anotado aqui pelo nosso site. Está aqui, olha, bolsonarismo fica em pânico com o elogio de Trump a Lula na ONU. Vou ler para vocês aqui matéria que o nosso grande Kleber Lourenço fez. O presidente dos Estados Unidos aproveitou a passagem pela Assembleia para fazer o gesto inesperado. Embora tenha adotado um tom duro no discurso oficial com críticas à imigração, ao clima e à própria ONU, Trump reservou os bastidores para fazer elogios diretos ao presidente brasileiro, a quem chamou de um homem muito simpático
Isso vindo de um sujeito antipático como Trump é algo digno de nota, né? Disse ainda que houve a química excelente, que a gente já viu no breve encontro, que pretende se reunir com Lula na próxima semana. Segundo pessoas presentes, foi o próprio Trump quem se dirigiu a Lula para falar com ele e não o contrário. E tampouco se tratou de um encontro fortuito. Um dos fatores que explicam o gesto é o impacto interno das tarifas impostas por Trump a produtos brasileiros. A taxação de itens como café e carne bovina, como eu disse aqui no começo, em 40%, mais 10%, que totaliza os 50%, né, acabou puxando a inflação nos Estados Unidos e isso aumenta a pressão para que o governo americano anuncie algum tipo de alívio. E aqui vai uma pergunta minha. Como é que o presidente dos Estados Unidos vai recuar sem ter um motivo expresso, né? Como é que ele vai voltar atrás sozinho? Ele não tem nenhuma razão para voltar atrás, tamanha a sua basófia, tamanha a sua arrogância ao decretar essas tarifas, né? E aqui vai a continuação da matéria do Kleber, dizendo o seguinte: o peso desse impacto pode ser medido pela reação do Congresso americano. Democratas e republicanos apresentaram um projeto para anular as tarifas, acusando Trump de abuso ilegal, que encarece produtos e aproxima o Brasil da China, como parece óbvio. A justificativa usada no projeto é clara: o comércio bilateral sustenta empregos nos Estados Unidos e a sobretaxa de itens de bens brasileiros eleva preços internos, contribuindo para o processo inflacionário lá. Para aliados de Bolsonaro, a movimentação de Trump cria um cenário parecido ao de gestos anteriores do presidente americano, em que buscava vantagens comerciais após duros embates e pressões comerciais com líderes ao redor do mundo. No PL, a leitura é de que o elogio de Trump a Lula coloca Bolsonaro em segundo plano e gera pânico entre setores que apostavam na sintonia direta com Washington. Aspas aqui para uma declaração de um dos integrantes do PL. Para nós, o que pega é: Trump elogia Lula logo na largada. Isso bagunça qualquer estratégia nossa, relatou o integrante do partido. Outro membro afirmou que a fala do americano desmoraliza a aventura do Eduardo. De fato, né? Além do impacto simbólico, pesa o fato de Trump ter mencionado Lula e não ter feito qualquer referência ao indigitado. Esse indigitado é por minha conta, não é por conta do Kleber, tá? Jair Bolsonaro, em seu discurso formal. Senadores avaliam que isso expõe ainda mais o isolamento internacional do ex-presidente, dizendo o seguinte: mesmo sem reunião amanhã, o recado já foi dado. É Lula o interlocutor visível no ambiente multilateral e não Bolsonaro, disse um senador aliado. Isso atinge até mesmo quem? Ele, o pretendente, o aspirante a Bolsonaro, Tarcísio Freitas, governador de São Paulo, que é o principal nome da extrema-direita para 2026. Pesa ao governador ter tentado justificar as tarifas, posar com aquele boné indecente do MAGA, né, comemorando a posse do Trump, e de ser o gestor de um dos estados mais afetados pelo tarifaço nos Estados Unidos. Tarcísio tentou até se colocar como articulador e foi escanteado por Washington. Tá bom? Eu não vou ler mais porque não tem mais tempo. O pessoal fica reclamando aqui, mas o Fábio fica reclamando que não tem tempo nunca, tá? Preciso só falar com vocês mais duas coisas. Olha só, o Arthur Lira, aprontando, ignorou o Senado e manteve isenções milionárias da questão do imposto de renda. Levou na terça-feira 23 aos líderes dos partidos o resumo do relatório da reforma do imposto de renda, aprovado na comissão especial. Documento apresentado sem alterações em relação ao texto votado na comissão, contou com o aval do Ministério da Fazenda e foi tratado como versão final a ser levada ao plenário na Câmara já na próxima semana. Ao longo da reunião, Lira reforçou que a Casa não irá considerar a proposta elaborada no Senado, destacando que a prioridade é o projeto executivo e que a condução política seguirá alinhada ao Palácio do Planalto. E o Hugo Mota disse que vota na semana que vem o projeto de isenção do imposto de renda. Já não era sem tempo, né? Uma vez que o prazo para isso termina logo e o Congresso tem um monte de pautas importantes que vão mobilizar o tempo disponível, que não é grande, tá? Gente, é isso aí, são 7h59, vem aí o N1, preciso lembrar vocês do Guia da Liberdade Financeira, aula online gratuita que o Eduardo Moreira vai dar para a gente, ensinando a gente como é que a gente faz bom proveito do mercado financeiro para defender a nossa suada poupança, tá? O passo a passo com as melhores estratégias para você cuidar do seu dinheiro, é o que está dito aqui
no nosso telão aqui, tá bom? Para garantir a sua vaga, já se inscreva já. Não precisa ser do ICL, não custa nada, é grátis, tá bom? Despertaicl.com.br, despertaicl.com.br. Você vai lá, faz a sua inscrição, pega o convite para assistir a essa aula gratuita e muito útil do nosso grande Eduardo Moreira. Bom dia para você, amanhã às 7 da manhã estamos de volta aqui. Obrigado pela sua audiência. Tenha uma boa quarta-feira. Você morre de medo de fazer um investimento que não seja caderneta de poupança ou CDB do seu banco? Que bom! Que bom, claro, porque o medo é uma coisa que protege a gente. E enquanto você não adquirir o conhecimento que você precisa ter, fique com o teu medo, para não cair em nenhuma dessas roubadas que estão o tempo inteiro sendo oferecidas na internet. O que eu venho te dar hoje é um presente. No dia 28 de setembro, um domingo, às 8 horas da noite, eu vou dar uma aula para te ensinar todo o básico de finanças e investimentos de uma maneira muito simples. O Guia da Liberdade Financeira. Domingo, dia 28, às 8 horas da noite.